Graça e paz, bom dia! Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. O nosso programa Pastores, eles alcançam alguns estados, até alguns países de forma diferente. Eu acho isso muito interessante. Quantas pessoas trazem testemunho de estarem acompanhando o programa da rádio e a gente fica muito feliz. A nossa oração é que de alguma forma nós possamos ser bênção na sua vida, sermos pequenos cristos naquilo que é a tua família, o teu ministério e você, em nome de Jesus. Pastor Fabiano Cônsul, bom dia, graça e paz, querido. Bom dia, graça e paz. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa no dia de hoje. Pastor Juan Cruz, bom dia, querido. Bom paz. dia, pastores, graça e paz. Bom dia a você que nos assiste, nos acompanha agora pela Rádio Sudoeste. Que seja uma manhã aí edificante para você e sua família. No livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 1, na Bíblia, a mensagem, o subtítulo diz Mensagens de Juízo. E diz ainda assim, chega de joguinhos religiosos. Então, capítulo 1 de Isaías, versículo de número 11 a seguir, diz: por que esse frenesi, falando do culto, tá? Naquela época, serve para nós hoje. Por que esse frenesi de sacrifícios, o Eterno está perguntando? Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito? Correndo para cá e para lá, fazendo isso e aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento mais ouvir falar em reunião. Eu vejo aqui falando da festa da colheita, da festa dos tabernáculos, eu vejo aqui. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reunião, vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Essa palavra aqui é algo que nos chama atenção e nos faz refletir. O profeta está falando sobre toda a liturgia, toda a ação de um culto, onde Deus não estava mais aceitando, muito pelo contrário, ele estava dizendo, eu não vou nem olhar para o que vocês estão fazendo. Isso hoje é algo muito sério, pastor Juan Cruz. Reuniões sem propósitos, reuniões sem a presença, reuniões de ajuntamento, reuniões só de movimento. E isso chega uma hora que, para o próprio Deus estar mencionando essas palavras através do profeta Isaías, é porque eu acredito que aquele que é o pai, certo, da mansidão, o pai da paciência, basta, chega ao ponto de dizer não dá mais, é porque de fato estava já no limite a hipocrisia das pessoas de fazerem coisas, dizendo ter a ver com o Senhor, mas sem produzir frutos, sem produzir nenhum tipo de ação transformadora. Então, esse texto, escrito aí há bastante tempo atrás, tem um contexto muito atual, tem um contexto muito próprio, e serve para nós balizarmos aí as nossas ações de culto nos dias de hoje. A gente percebe no Isaías 1, capítulo 12, 1:12, que Deus falou assim, porventura eu pedi vocês para entrarem aqui? Então, quando eu entro, eu tenho que ter um propósito. E qual é o propósito de vocês? Eu tenho pedido de sacrifício, você vai ver Amós, quando o pastor de Tecoa, Deus envia ele a Judá, e ele chega em Judá com uma estratégia, começa a falar do pecado dos estrangeiros, mas o objetivo de Deus era falar de Judá, que havia caído, se corrompido, havia transgredido as promessas. Então, tudo tem um propósito. E eu tenho um propósito, cada um de nós aqui, Lucas, todo mundo tem um propósito. E o propósito que eu tenho é adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus acima de todas as coisas. Você vai ver em Malaquias que Deus fala assim, é melhor trancar a porta do templo e não deixar ninguém entrar.
Porque tu entrou de qualquer maneira. E quando entra de qualquer maneira, o que acontece? Não é que Deus não se manifesta. É que quando entra e sai da mesma maneira. Não há transformação. Então são reuniões sem propósito. Porque qual é o propósito? Não há transformação, não há vida, não há geração. Então as pessoas que estão fora, vendo as pessoas entrarem sem propósito, vão ver o quê? Está do mesmo jeito. Então Deus, ele não é do mesmo jeito. Deus, ele se renova a cada manhã as suas forças. Deus, ele transforma a sua vida quando há espaço. Eu vejo como se Deus tivesse, apaga a luz, acabou o culto, vai todo mundo para casa. Chega, né? Eu vejo, imagino assim, imagina o diabo pegando Jesus, tá? O diabo pegou Jesus e levou ele no alto do tabernáculo do templo e disse assim, ó, tudo isso te darei se prostrado você me adorar. O que Jesus viu? Deserto, umas ovelhinhas aqui, umas casinhas ali, um jumentinho. Pega agora um dos pastores da atualidade, levanta ele, o diabo colocando ele no alto do maior prédio aí, dizendo, olha, tudo isso te darei. O que ele está vendo? Aviãozinho, uns carrinhos, uns negócios interessantes. Olha o que Isaías está dizendo aqui no versículo 21, Bíblia é a mensagem, tá? Dá para acreditar? As cidades antes tão puras viraram prostitutas. Antigamente era toda justiça, todos viviam como bons vizinhos, agora seus habitantes tentam esganar uns aos outros. O dinheiro que circula é falso, o vinho está adulterado, seus líderes são vira-casacas, que preferem a companhia dos corruptos, eles se vendem a quem der o maior lance, e carregam qualquer coisa que não esteja trancada. Nunca levantam a voz em favor dos sem-teto, nunca se apresentam em favor dos indefesos. Isso aqui é uma realidade hoje, cara. Consegue entender isso, pastor Juan? Foi escrito quando isso? Hoje? Ontem? Parece que estava no Facebook ali. Jesus, no Facebook do céu, Jesus postou agora esse versículo. Eclesiastes 7 fala que é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa. E aí a gente, infelizmente, vive num duelo, quase que um duelo mesmo. Porque se você não faz um culto ser uma festa, sabe? Talvez falar menos, botar mais, várias ações, isso parece não encantar mais as pessoas, né? Parece que se não tiver isso, não vai encantar as pessoas. E aí a palavra diz que é melhor o luto, o velório, porque ali há reflexão. Por que o velório? Porque o que está diante daquele encontro é a morte. E aí diz o texto, né? Versículo 2 do capítulo 7, é melhor ir numa casa de luto do que numa casa de festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos precisam levar isso a sério. Então, parece que hoje você promover reuniões para conscientizar a transformação e o destino de todos não se tornou mais interessante. Ainda hoje pela manhã a gente assistiu um vídeo, né? Nós dois numa determinada localidade, e aquilo ali mexeu comigo porque no sertão, e ali havia 20 pessoas e o que eles tinham de melhor era o violão simples, mas eles davam o melhor de si naquele sertão, sem esperança daquilo que há a melhorar, né, aos olhos nu, né, sem perspectiva de promessa política, sem nada, mas a convicção e a grandeza de um Deus se manifestando na vida daquelas pessoas, ali dando o seu melhor para o Senhor, sem ter algo para dar em troca, mas pegando o seu precioso, a sua adoração e entregando ao Senhor. E aquilo ali marcou que hoje, você que está nos assistindo, com toda dificuldade e nos ouvindo, você está dentro da sua casa. Você tem um interruptor de luz, você tem uma água gelada para você tomar. E ali a gente via a extrema pobreza, não de espírito e nem de alma, porque estavam ricos em adoração a Deus, né? E da presença ao Senhor. Olha o que dizem do texto de Isaías, né? Capítulo 1 ainda, no versículo 2. Tive filhos e os criei bem, mas eles se voltaram contra mim.
O boi sabe bem que é o seu dono, o jumento conhece a mão que alimenta. Mas tem muita gente aí que não conhece mais a Deus. Meu povo perdeu completamente o rumo, que vergonha. Vive fugindo do eterno, enganados, cabaleando sobre o peso da culpa. Bando de crápulas, gangue de baderneiros. Meu povo virou a cara para mim, o eterno. Deram as costas para o Santo de Israel. Eles se foram e nem mesmo olharam para trás. Ele continua no versículo 5. Porque insisto em me importar com vocês. Se vocês teimam em seguir os próprios caminhos, vocês continuam batendo a cabeça contra o muro, tudo em vocês é autodestruição, machucaduras, escoriações, feridas abertas, não cuidadas, não lavadas, não tratadas, terra devastada. Olha aqui, hoje é um contexto de uma grande realidade. E eu creio que tudo que está sendo revelado aqui, através do profeta, não é para quem está fora da igreja, não, cara. É para quem está dentro da igreja. Porque quem está fora da igreja não precisa ouvir isso, não vai entender. Agora, quem destinado ao povo de Deus. Ah, pastor Juan, isso é sério. Isaías se torna conhecido por ser o profeta messiânico, né? O anunciador do Messias. E aí, na verdade, isso aqui também faz parte. Né? Ele anunciou que viria o Messias e ele está anunciando também o que viria a acontecer em tempos futuros. Então, quando a gente lê aqui, por isso a facilidade de conectar esses fatos, esse povo. Olha aqui, o boi conhece o dono. O jumento, algumas versões, pastor, vai dizer que o jumento conhece o capim. Mas o povo, o meu povo, não me conhece mais. Não tem entendimento bastante para discernir coisas. Nada sabe. O povo vai conhecer a igreja A, a igreja B, vai conhecer o movimento que acontece na quinta, na sexta, na igreja, vai conhecer o apóstolo pastor. E ele mesmo está escondendo quem é o Senhor. A esperança está aqui, pastores. A esperança, você que nos assiste, nos acompanha, versículo 18. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. É uma chamada. Esse programa aqui não é para simplesmente apontarmos. Pelo contrário, a gente também está se avaliando. E principalmente anunciando para você que nos assiste a chance de mudar enquanto é tempo. E é isso que a gente quer fazer com você nessa manhã. Trazer uma reflexão, porque a gente vive isso todos os dias aqui na igreja. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas a gente faz uma autorreflexão e a gente entende todos os dias que nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos totalmente dependentes do amor, da glória e da grandeza dele. Não é isso, pastor? Quando a gente, ainda no texto de Isaías, né, a gente vê Deus trazendo algo interessante no finalzinho do capítulo 1. Ele diz, bem como aquelas loucuras do jardim dos deuses e das deusas que vocês achavam o máximo, vocês vão acabar como o orvalho que perdeu todas as folhas, como o jardim sem água, todo ressecado. O homem mais forte será como um graveto seco, sua obra como a faísca que inicia o fogo, que reduz o homem e sua obra em cinza e fumaça. Mas o texto que o pastor Juan leu, a mensagem diz assim, venham, sentem, vamos discutir o assunto. Esta é a mensagem do Eterno. Mesmo que estejam vermelhos como o sangue, seus pecados poderão ficar brancos como a neve. Mesmo os tintos serão como lã branca. Se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. E aí o versículo vai dizer, o 19 aí, se estiverem dispostos a me obedecer, comerão o melhor dessa terra. Ou seja, tem transformação para quem decide viver ela. Tem transformação, tem conserto para esse tipo de comportamento, se você deixar que o Senhor seja o Senhor da sua vida. E eu creio nisso, chegando ao final desse programa, e é o que nós profetizamos nessa manhã. É o que nós propomos, ainda que com uma palavra tão dura, né, pastor? Mas é levar a gente, levar a todos que nos assistem nesse momento a repensar algumas coisas, enquanto ainda há tempo. 18, venham, vamos refletir juntos. É tempo de repensar, é tempo de rever algumas atitudes. A gente se preocupa, né, fechando aqui, que infelizmente ainda existem muitas pessoas, como Paulo se refere, querendo ser meninos na fé.
né? Querem ser meninos, levados por todo canto, pelos ventos de doutrina, mas que nessa manhã o Espírito Santo traga o discernimento e a maturidade de seguir verdadeiramente a palavra do Eterno. Deus abençoe você e a sua família. Tenha um ótimo dia. Fica na paz. Graças a Deus. Fique na paz.